Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero deixar aqui o meu registro de gratidão e abraço a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos. Meu muito obrigado. Isso é muito importante para a divulgação de todas essas informações e esclarecimentos sobre o mundo espiritual. Muito bem, então vamos dar seguimento à apresentação A Morte Não é um Adeus, e esta é a terceira parte. Convido a todos a assistirem às outras duas partes, muito interessantes, enriquecedoras, que inclusive trata sobre as ligações entre os corpos espirituais. É muito interessante e essa terceira parte vem trazer a continuação sobre essa temática: a morte não é um adeus. Muito bem, hoje iremos falar sobre vários aspectos que encontramos em situações de morte física. Para começar, vamos logo falando sobre as dificuldades de retorno à pátria espiritual do desencarnante. Ou seja, a pessoa, quando ela vai fazer a passagem ou fez a passagem, ela pode fazer essa entrada no mundo espiritual ou se aproximar da morte física, o momento da passagem, de uma forma tranquila ou intranquila, equilibrada ou desequilibrada. E é isso que iremos tratar nesse início aqui, nessa primeira parte, sobre os aspectos. Muito bem, então vamos falar sobre equilíbrio e desequilíbrio. O que esse contraponto nos alerta? Simplesmente que a dificuldade em aceitar a nova condição de desencarne ou morte, não é? Está relacionada com a nossa condição de equilíbrio e esclarecimento, em contrapartida ao desequilíbrio e ignorância destas informações sobre a sobrevida da morte, sobre o mundo espiritual, exatamente todos esses esclarecimentos e informações que tenho trazido aqui nestas apresentações. Então a pessoa que não tem esse conhecimento, não tem essas informações, ignora essas informações, essas realidades, quando chega no momento da passagem ou após o momento da passagem, onde será encaminhada para algum local mais próprio para dar continuidade o seu reestabelecimento, ela vai ter muita dificuldade porque ela vai estar ignorando essas realidades e em total desequilíbrio. Fica muito difícil para a equipe espiritual trabalhar. Então, quanto maior o esclarecimento sobre o fenômeno morte e a aceitação desta realidade, isso é muito importante, aceitar que o seu corpo físico morreu, isso é muito importante. Mais tranquilidade teremos. Esse entendimento nos harmoniza, nos tranquiliza, com certeza. E lá na quarta parte, nós já entraremos numa situação muito interessante sobre EQM, aonde haverá o relato muito interessante dessa situação. A pessoa que quase morreu, mas ela esteve lá do outro lado e depois regressou. E ela vem nos trazer com riqueza de detalhes essas situações. Então, isso é muito importante para darmos seguimentos em nossas vidas no mais além, não é? Como nós sempre falamos aqui. Passamos a nos relacionar com as pessoas que encontramos nessa nova condição em um novo local, chamado de colônia espiritual, como eu já mencionei lá no caso de Nosso Lar. Lembram? Quando eu falei que cada pessoa na sua região, quando faz a passagem, ela é convidada a pertencer a uma determinada colônia espiritual da sua região. Então, cada região aqui do nosso país, do nosso Brasil, cada região tem as suas colônias espirituais próprias. E cada um de nós, dependendo da onde, o local onde desencarnarmos, seremos conduzidos, convidados a segui-los, a esses irmãos espirituais, até essas colônias. E quanto maior entendimento, aceitação e esclarecimento, estaremos equilibrados em harmonia e de uma forma mais lúcida, de uma forma mais tranquila, daremos continuidade a essa nova etapa de nossas vidas no mais além.
Muito bem, não precisamos detalhar que o desequilíbrio seguirá na contramão de tudo isso que falamos. Ou seja, como é que a pessoa encara o outro lado? Quando ela está equilibrada, quando ela está consciente, não é? Com informação. Quando ela está em desequilíbrio, ela vai totalmente no sentido inverso. A pessoa não aceita a nova situação e vai seguir aqui na crosta, sofrendo, saudosa da antiga vida. E assim ela fica se arrastando, perdendo tempo. Estando agora em uma nova situação de não mais poder se relacionar e interagir com a família, porque ela não está mais com o corpo físico. E as pessoas de sua família não vão enxergá-la e nem ouvi-la. E a pessoa não se dá conta disso. E isso vai gerando muita tristeza, muita dor, muita desesperança. E muitas vezes a pessoa ela vai atrás de relacionamento da família e em outras situações ela vai atrás dos seus bens materiais. Olha, isso que realmente é ignorar as leis de Deus, as leis divinas. Ela já não está mais aqui no corpo físico, está apenas no mundo espiritual, mas ainda quer manter, segurar os seus bens físicos, não é? Seus bens materiais. Outro fato muito comentado, principalmente quando a pessoa se encontra enferma em um leito hospitalar. Isso é uma questão muito comentada. Muitas vezes, a hora da pessoa chegou, ou seja, o seu esgotamento do fluido vital foi acontecendo, foi ocorrendo, foi diminuindo, se esgotou e chegou o momento da pessoa fazer a sua passagem. É o momento adequado, chegou a sua hora. Mas a família não aceita. Então o que acontece? A família se cerca em volta do leito da pessoa, muitas vezes até de mãos dadas, começam a fazer preces fervorosas, pedindo para Deus, para Jesus, para as entidades espirituais que ela crê que possam auxiliar naquele momento, para que a pessoa não morra, ou seja, não desencarne. Só que a hora dela já chegou. Só que essas energias que as pessoas vão irradiando da sua mente e do seu coração, vão formando como que uma corrente, uma cerca elétrica na volta do leito do desencarnante, e a espiritualidade amiga encarregada desses desenlaces não pode trabalhar. Aí ele não pode trabalhar, não é? Impede que ela faça a passagem. A espiritualidade, então, espiritualidade de luz, encarregada dessas situações dos desenlaces, porque a energia vital já está completamente esgotada, saturada. Então, a espiritualidade maior se aproxima do desencarnante e ele começa a fazer uma colocação de energias extras para que a pessoa possa ter uma melhora. Então, a pessoa melhora. E como é que nós chamamos essa situação? A melhora da morte. Acredito que muitos já devem ter ouvido falar. A melhora da morte. Ou seja, a pessoa está prestes a fazer a passagem, mas de repente ela melhora. O que significa? Que a espiritualidade, então, colocou essa energia para que as pessoas possam realmente se sentirem descansadas. Não é? Essa é mais ou menos essa a situação que acontece. Então, o que ocorre? As pessoas quebram aquela corrente, aquela cerca elétrica, eletrificada, aquela barreira na volta do leito, que impedia a espiritualidade de trabalhar, e aí eles vão realmente retornar aos seus lares. Então eles vão, muitas vezes a pessoa abre os olhos, ela desperta, abre os olhos, fala alguma coisa para as pessoas, já estou melhorando, já me sinto melhor. Não é claro, porque ela foi abastecida de uma energia extra para que ela possa ter essa melhora. E aí então a família se sente aliviada, agradece, não é? E todos podem regressar aos seus lares, já que estavam fatigados, esgotados, não é? Então eles podem retornar aos seus lares. Quando eles se afastam e essa barreira cai por terra, aí sim a espiritualidade pode chegar e aí começar a atuar. Essa é uma situação bastante interessante e que acontece e muito, principalmente nos leitos hospitalares, nas UTIs, nas salas
de recuperação, ambulatórios, enfim, situações onde está prestes a ocorrer a morte física e as pessoas ficam segurando o seu ente querido, não permitindo que ele faça a passagem, apesar de já ter chegado a sua hora. Como relatado, quando as pessoas se retiram, então a espiritualidade pode se aproximar e aí fazer os desenlaces com calma, não é? Dos seus cordões fluídicos, ela vai se afastando, a pessoa vai saindo, como eu narrei na outra parte lá, como se fosse a borboleta de dentro da crisálida, e fica apenas conectado pelo seu laço ou fluido, não é? Do chakra coronário. E aí depois a espiritualidade rompe, vai desenlaceando, e aí ocorre o fenômeno morte, a pessoa está livre do seu corpo físico. Muito bem. Outra situação delicada na hora da morte. Como devemos nos comportar no velório? Não é? Quando eu falo assim velório, todo mundo já fica imaginando situações que já passaram, que souberam da notícia, alguém ligou informando, e aí foi lá prestar a sua solidariedade, acompanhar os familiares e amigos naquele momento, não é? Onde está se velando o corpo físico daquele ente querido, daquele familiar, daquele amigo. Só que, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm um comportamento muito adequado durante o velório. Então, imagino eu que muitos já devem ter presenciado essa situação. Quando se começa os primeiros passos daquele momento ali ainda de muita dor, tristeza, os familiares com muito choro, não é? Aí chega a noite, começa a bater o cansaço, não é? Quem já passou por essa situação sabe bem como é. Aí as pessoas estão falando baixinho, as pessoas estão respeitosas, só que conforme vai passando o tempo, parece que as pessoas vão cansando e vão se esquecendo que estão em um momento de homenagem ao ente querido que fez a sua passagem. Se esquecem momentaneamente, de repente começam a falar alto. Começam muitas vezes a contar situações, casos daquele nosso irmão desencarnante, daquela irmã, não é? E muitas vezes até trazendo situações de desconsideração pela pessoa, acusações e até anedotas daquela pessoa, do desencarnante. Olha como isso é terrível quando a pessoa não tem esses conhecimentos, não é verdade? O que acontece do lado espiritual? Muitas vezes o desencarnante ainda está conectado por esses laços fluídicos no seu antigo corpo físico. Muitas vezes ainda está conectado, ou seja, não se cortou completamente. No momento do velório, ele ainda pode estar ali observando e assistindo a tudo aquilo. E que cada um, então, possa se colocar no lugar desse irmão e imagine o que ele pode estar sentindo, não é? Porque o tempo não é o mesmo para todos. Depende muito do esclarecimento, depende muito de várias situações, mas o esclarecimento e a aceitação e a elevação de sentimentos e da mente, do pensamento, é muito importante, inclusive na hora da passagem. Porque esse mais rápido se faz esse desenlace e a pessoa logo segue para suas colônias espirituais. Mas se a pessoa ainda não tem esse conhecimento, muitas vezes ainda fica ali conectado e a espiritualidade responsável pelo desenlace ainda fica trabalhosa para desenlacear. Então a pessoa ainda está presa. Às vezes acontece já o desenlace, mas a pessoa não quer se separar do seu corpo físico, não é? Ela ainda continua ali e ela fica assistindo a tudo aquilo durante o velório, inclusive, como eu relatei, muitas vezes com desrespeito, com desconsideração. Muito bem. Outra questão muito importante: o que pensar da doação de órgãos do corpo físico que ficou? O que pensar? O familiar ou amigo que morreu, eu pergunto, vai precisar dos órgãos que deixou no corpo físico ou não vai precisar? Você que está me assistindo, o que você pensa sobre doação de órgãos? Nesta visão espiritual, o ser que desencarnou, que fez a passagem, ele vai precisar daqueles órgãos do corpo espiritual? O que ocorre se forem doados esses órgãos? A pessoa pode sofrer? Deixo aqui um momento para cada um refletir sobre esse assunto. Como já ocorreram
Então a resposta a tudo isso: como já ocorreram os desligamentos dos laços fluídicos entre o corpo físico e o duplo etérico, com seu duplo etérico, e o perispírito com o espírito, já rompeu, já não existe mais o fluido, o cordão de prata, não é? Que conecta o chakra coronário entre o duplo e o perispírito. Então não há mais comunicação de sensações, não há mais sensação de dor, né? Não há mais informações de dor, ou seja, não há mais informações mais de nada, porque já houve o desenlace. Então, o que acontece? As sensações diversas que podem ocorrer, como dor, frio e outros, não são mais transmitidas, pois não há mais comunicação entre os corpos. Então não há nada que possa impedir que ocorram a doação desses órgãos, porque o corpo físico nada mais sente, não há mais essa comunicação. Então, como o espírito está liberto do corpo físico e apenas leva a sua roupagem astral, o seu corpo espiritual, o que acontece? Assim entende-se que a doação de órgãos do corpo físico nada mais serve ao espírito, ao desencarnante. Então ele pode ser de grande ajuda para alguém que esteja em grandes dificuldades de enfermidades ou de deformações físicas. Ou seja, pode trazer uma grande ajuda. Em outras palavras, é um grande ato de caridade que Deus aprova e a espiritualidade de luz também aprova. Então a doação de órgãos é um grande auxílio que se faz aqui encarnado na Terra, um grande ato de caridade e que faz com que a família seja grande merecedora, não é, de luz, e o desencarnante também grande merecedor de luz, pois os seus antigos órgãos do corpo físico não vão entrar em decomposição. Eles serão utilizados para auxiliar outros corpos físicos de irmãos aqui encarnados que estão precisando. Então é um ato de caridade, de bondade, de muito mérito. Então a pessoa realmente tem que ficar alegre quando tem a oportunidade de auxiliar doando os seus órgãos. Muito bem. Dando seguimento, vamos a uma outra situação semelhante que trata sobre as vestes, os bens do desencarnante. Muitas vezes a pessoa, quando desencarna, um filho, um marido, a esposa, muitas vezes por uma questão de saudade, de sentimentos muito fortes, de muito apego, acaba guardando, às vezes até fechando um quarto inteiro com todos os objetos, as vestes, tudo, do mesmo jeitinho como se aquela pessoa fosse voltar para utilizar o quarto, não é? Infelizmente, é uma situação de uma leve perturbação que a pessoa precisa de auxílio para resolver aquilo e se libertar daqueles laços, que é o que nós já vamos falar aqui. Muito bem. Então, o que fazer? Podemos doar as vestes e pertences do morto? Podemos doar? Ele sofrerá se doarmos as coisas que aqui ficaram para quem precisa, como roupas, utensílios e objetos em geral? A explicação é quase a mesma para os órgãos físicos. A diferença é que trata-se de objetos materiais e que a pessoa que fez a passagem não mais vai precisar de objetos materiais. Inclusive, se ela quiser pegar algum objeto material, ela vai conseguir? Um espírito consegue pegar uma cadeira? Não consegue. São dimensões diferentes, são densidades diferentes. Por isso que o espírito com seu corpo espiritual precisa do corpo físico com seu duplo, com a sua energia, para atuar aqui no mundo de relações materiais. Porque se não precisasse, não precisava do corpo físico, não é verdade? É simples assim. Muito bem. Caso haja algum sentimento contrário por parte da pessoa ou família que ficou a respeito desses bens de não doar, é puro apego material. Olha que nós já falamos, não é? Lá em questão de valores materiais e valores espirituais. Convido todos a assistirem àquela apresentação. Vou deixar uma chamada aqui, um card, para que todos possam entrar nessa apresentação, que é muito interessante. Ao mesmo tempo em que poderá ajudar a muitos necessitados com a doação desses bens, não é? A pessoa já pode fazer a prática da caridade.
olha a oportunidade dessa prática, desse trabalho no bem, muito meritório, da mesma forma que a doação de órgãos. Observo aqui, deixo aqui uma ressalva, no que diz respeito a documentos, fotografias, vídeos e outras situações de registros que podem e devem ser guardados, não é? A título de registrar a passagem da pessoa aqui pela Terra. Então isso é muito importante. O atestado, né, a certidão de óbito, as fotos que a pessoa tem do desencarnado, enfim, situações em termos de documentos, fotos, imagens e vídeos que são importantes como registro. Então faço aqui essa ressalva. Muito bem. Agora uma decisão delicada. O que pensar da cremação? Não sei se todos aqui já pensaram sobre que situação de cremação. Ou seja, a pessoa morreu, foi decretada o médico fez o atestado de óbito, decretou a morte cerebral e imediatamente a pessoa é levada para a cremação. Tem algum problema? Ser logo levada para a cremação? Não é? Então aqui que está a situação. Os espíritos amigos, eles nos orientam que esses laços fluídicos que unem os corpos da pessoa que se foi, como o físico, o duplo, o perispírito, podem ainda estar em processo de desenlace. Mesmo ocorrendo a morte cerebral, o atestado de óbito, mesmo com o atestado de óbito, mesmo com a parada elétrica cerebral, através de um eletroencefalograma, não é? Nós ainda pode ocorrer ainda laços fluídicos conectados. Então, se ocorrer a cremação naquele momento, ainda há comunicação de sensações. Então, o corpo físico pode emitir essas comunicações para o espírito. Então, tem que tomar um cuidado. Já vou explicar mais adiante agora como fazer. Muito bem. Então, o que fazer? Assim, os espíritos amigos nos recomendam que nós aguardemos 72 horas. Olha aí. 72 horas após a decretação da morte física, não é? Pelo médico, ou seja, parada cerebral, para que ocorra o procedimento de cremação. Com segurança, para não prejudicar aquele nosso amigo desencarnado, para que ele não sinta nada no que diz respeito à cremação do seu corpo físico, do seu da sua antiga roupagem de carne, como nós falamos. Muito bem, agora respondemos a uma questão que sempre nos vem à mente quando assistimos ao noticiário. Por que ocorrem grandes tragédias onde ocorrem muitas mortes? Por que ocorrem muitas mortes nessas tragédias? Por que ocorrem as tragédias com muitas mortes? Por quê? A essa situação chamamos, no estudo do mundo espiritual, do mundo da espiritualidade, nós chamamos de desencarnes coletivos. Acredito que alguém aqui já ouviu falar. Ou seja, ocorrem muitas mortes ao mesmo tempo, são desenlaces de vários corpos, de vários irmãos desencarnantes ao mesmo tempo, do mesmo modo, no mesmo momento, na mesma situação trágica. A explicação que nos diz a espiritualidade maior fala a respeito de situações pretéritas na história de cada um envolvido naquela questão. Veja só, essas situações ocorrem então devido a vidas passadas. Então a espiritualidade encarregada dos processos encarnatórios, elas, através de estudos, de programações, elas conseguem juntar as pessoas frente a uma determinada situação aonde ocorrerá o desencarne de todas aquelas pessoas necessárias a desencarnar daquele jeito, daquela forma, não é? Isso é uma questão muito interessante e muito comentada dentro das casas espiritualistas. Ou seja, cada uma daquelas pessoas envolvidas tinha que desencarnar daquele jeito, por um motivo que chamamos de justiça divina. Olha aí a justiça divina. Muito bem. Como já falamos em outras apresentações, nada do que fazemos de errado fica impune. Nós sempre teremos que responder, mais cedo ou mais tarde, pelos nossos atos, as consequências das causas que geramos. Sempre teremos que responder.
nesta existência ou em existências futuras. Não tem outra forma. É a justiça divina. Muito bem. Para finalizarmos, então, acredito que, para deixar assim, o mais importante nessa terceira etapa, nessa terceira parte, para fecharmos assim, a ideia mais importante ou seja, acreditamos que o importante é não se revoltar e aceitar. Não se revolte e aceite a passagem. Tanto quem está desencarnando, quanto o familiar que está acompanhando aquele momento, aqueles últimos momentos daquele ente querido, familiar que está desencarnando. Não se revolte, aceite com fé, com resignação, com confiança em Deus, no Mestre Jesus, na espiritualidade maior, que eles sabem o que estão fazendo. Ninguém está desamparado e ninguém está sozinho. Todos nós estamos amparados. E cada um de nós aqui na Terra, encarnados, vai chegar a nossa hora, o nosso momento, como já relatamos. Então, quero agradecer por assistirem essa terceira etapa, essa terceira parte, muito interessante, muito enriquecedora. Mais uma vez, convido a todos a repassarem as partes para que essa informação, esses esclarecimentos possam se consolidar melhor, construindo o conhecimento, não é? Convido a todos, então, a nos reencontrarmos no próximo sábado, às 14h15, para assistirmos a quarta parte desta apresentação. Será muito interessante, como eu já falei, onde iremos tratar sobre EQM, experiência de quase morte. Vai ser bem enriquecedor. Então, mais uma vez agradeço a todos por assistir e vamos fazer a nossa breve prece. Mestre Jesus, muito obrigado por estar conosco, com toda a sua força, toda a sua luz, toda a sua sabedoria e o seu amor infinito, justo, bom, incondicional. Esteja sempre conosco, Mestre amado, e que a espiritualidade maior possa sempre estar nos intuindo, nos trazendo os conselhos, sempre abençoando e nos auxiliando na nossa jornada terrestre. Abençoa-nos hoje e para toda a eternidade. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.